Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa de Gente que Faz Acontecer. Hoje eu tô aqui com o seu Antenor. A gente vai falar um pouco sobre esse mundo do apiculturismo, né? Mel, abelhas. E eu tô aqui do meu lado com o Alexandre. Vamos começar aqui se apresentando, pô. Se apresenta pra galera. Conta um pouco de como foi esse começo na apicultura, como você chegou até aí. Ah, certo. Bom, eu comecei na apicultura em 93 como hobby, né? Um passatempo, final de semana. Contei com a ajuda dos meus irmãos, que já falecidos, né? Ele me ajudou muito, porque ele dava aula na zona rural. Legal. E onde ele teve o primeiro contato com os enxames, né? Eu havia lido, já conhecia teoricamente um pouco da apicultura. E começou assim, como um hobby. E aos poucos foi aumentando, né? A gente foi formando clientela, fomos aumentando os enxames. Talvez a minha história não seja diferente de muitos que começaram carregando os enxames assim, Aham. no banco de trás do carro, né? A gente colocava as colmeias, assim, ter uma tela de ventilação para as abelhas aguentarem a viagem, né? Aham. Capturando enxame na natureza mesmo, né? Legal. E aquilo foi. Eu sempre gostei de mato, de roça, e um prazer muito grande foi uma emoção muito grande quando a primeira vez a gente conseguiu tirar o mel, né, das colmeias, né? É uma sensação assim de você ver o trabalho dar realmente resultado, né? Porque a gente só via nos outros, né? Aham. Eu fiz vários cursos, né, também, fui me aperfeiçoando, li vários livros, procurei aprender. Ó, Mas foi assim, o começo dessa forma. Depois que eu me aposentei, eu fiquei me dedicando a isso, né? perfeito. Não é uma atividade assim que eu dependo dele para sobreviver, eu faço assim por prazer, né? A gente junta o útil ao agradável, né? Legal. E hoje você cria em São Francisco? Esse- Hoje eu já tive apiário em vários lugares, né? Em vários lugares e hoje eu tenho apenas em São Francisco, no bairro de Lavras, né? Aham. E estou montando um novo apiário no bairro do Guirra, que é onde eu moro atualmente, Legal. em São Francisco Xavier mesmo. Perfeito. E quando a gente fala do mel, quais são as diferenças de um mel para o outro? Eu vi que tem várias diferenças ali, né? Às vezes você cria um num lugar diferente, outro em outro lugar. Por que que a gente encontra gostos, né? Gostos tão diferentes entre um mel e outro? Então, o Brasil tem uma diversidade muito grande de floradas, né? E, e essa diferença de floradas, ó, das plantas, é que faz a diferença do néctar, do paladar, do sabor do mel, né? Como vocês devem saber, a maioria dos méis do supermercado quase sempre tem uma cor só. É uma cor, aquela cor âmbar. Isso é porque é feito um blended, né? Então, como eles adquirem méis de diversas floradas, de diversos fornecedores, então eles procuram padronizar naquela cor que o mercado consumidor está acostumado. Né? Então existem méis muito claros, outros méis muito escuros, e cada um tem a sua característica, o seu sabor, né? Algumas vezes a gente consegue identificar das plantas, né? Aham. Tá? Certo. E normalmente os méis claros, na maioria das vezes, são mais suaves, mas tem alguns que são bem doces, como o mel da Capixingui, que acho que nós conversamos agora há pouco, não sei se eu Sim, falei. sim. É um mel bem claro e bem doce. E os méis mais escuros normalmente são mais ricos em minerais, né, em ferro. E os méis mais claros são mais suaves, né? Todos são bons para a saúde, é claro, né? Todos contêm antibióticos, né? Tem propriedades antibióticas, né? Uhum. É um alimento funcional, né? Eu E tenho uma curiosidade aqui, você falou caçar os enxames, né? Como que é esse processo? É realmente você vai atrás das abelhas, da rainha? não é assim, na natureza, principalmente na zona rural, na cidade também tem, mas na zona rural tem muitos enxames alojados, às vezes em locais inapropriados e pode causar acidentes, né? Então, às vezes ela se aloja dentro de um cupinzeiro e às vezes próximo de residência, às vezes próximo de onde tem animais, gado, né? Então eles pedem para que sejam retirados, né? E muitas vezes o pessoal na zona rural, às vezes até ia lá para procurar o mel e não se preocupava com o enxame, né? Eliminava o enxame, né? Sim.
E a gente ia, então, em busca desses enxames, tirava o mel, tirava o enxame, preservava e colocava ele em caixa racional. E é isso que a gente faz às vezes ainda, né? Coloca em caixa racional e leva para o apiário, né? Você faz esse trabalho durante o dia, diferentemente do que pensam, né? Alguns acham que é à noite que você tem que fazer isso. Não, é durante o dia. Porque você não está lá para depredar o enxame, né? Você está lá para preservar. Então você retira durante o dia. E depois à noite coloca uma tela de ventilação. Se o enxame for muito forte, coloca uma tela de ventilação em cima dele. E depois fecha à noite, vem à noite e fecha a entrada dele com uma espuma e leva. Se não for um enxame muito populoso, a gente fecha com a tampa já durante o dia e à noite vem com uma tela de ventilação, fecha. À noite por quê? Porque aí as abelhas já estão alojadas. Além disso também, a gente costuma deixar nos apiários algumas caixas vazias para capturar algum enxame que está procurando algum local para se alojar. Na época das florações, então, das grandes floradas, né? Os enxames soltam famílias, né? Que a gente chama de enxameação. Aham. Então, os enxames às vezes estão num local assim que ele já, vamos dizer, encheu de mel ou encheu de cria, então a família não cabe mais ali, né? Às vezes a rainha também está ficando velha, né? Mas então é um processo natural. Então elas criam novas rainhas. A gente chama de princesa, na verdade elas seriam rainhas, né? Então aí a rainha nova abandona o enxame com parte, abandona a colmeia com parte do enxame. E esse enxame, então, ele é a gente chama de enxame voador, né? Ele vai parar em algum local assim, às vezes a gente captura esse enxame, se a gente tiver acesso a eles, ou eles podem mesmo entrar numa caixa que já foi utilizada, né? E a multiplicação dos enxames também, a gente tem como dividir os enxames, se quiser aumentar, né? Aham. Isso que nós estamos falando é de abelhas, as Apis mellifera, são as abelhas chamadas de abelhas da Europa, né? Que são africanizadas. Certo. Tá? Aqui no Brasil, nós temos 5 raças de abelhas que vieram para cá, né? Originalmente, né? A cárnica, a caucasiana, a italiana e a alemã. Caraca. Cada povo que veio de lá trouxe Aham. abelha da sua região. Tá? Existem várias subespécies de abelhas no mundo, né? Na Europa, várias subespécies, eu não sei dizer o número, mas deve ter umas 15 subespécies. Desculpa. Na África também deve ter umas 30 subespécies. E depois dessas 4 europeias, foi trazida em 1956 a abelha africana, Aham. com o intuito de melhorar a criação nacional. Ela realmente é uma abelha que tem mais resistência a doenças. Certo. Que as abelhas de clima temperado são suscetíveis a doenças. São doenças de abelha, que não atingem o ser humano, Sim. mas que podem definhar o enxame, né? O senhor falou que as flores mudam o mel, a abelha também? Então, o tipo da abelha, no caso da abelha Apis mellifera, as subespécies aí, o mel delas é igual, né? Se for uma abelha italiana ou se estiver na mesma florada, ou alemã, elas são Apis mellifera. Então, o mel delas talvez tenha uma pequena diferença, eu nunca pesquisei isso, mas é praticamente o mesmo mel. Quando se fala em abelhas nativas, aí a história muda completamente, porque aí as enzimas do corpo da abelha, que o mel, quando ela ingere, então o néctar, quando ela ingere o néctar, tem contato com as enzimas do corpo da abelha. Então aí os méis são diferentes. Os méis das abelhas nativas são completamente diferentes dos méis das abelhas nativas. Tem um teor de umidade maior, que varia também, né? Algumas são com mais umidade, outros menos. E o sabor bem diferente um do outro, né? São méis assim, mais valorizados. São chamados de méis gourmet, né? Não sei se essa expressão seria correta, né? Mel gourmet. São bem mais caros porque a produção é menor, né? Entendi. Mas são Mais méis artesanal, tem um volume menor, né? de volume menor. Inclusive, não, até onde eu sei, ainda não existe uma legislação para o mel de abelhas nativas. Legal. Então, a legislação seria para o mel da abelha de ferrão, né? Como se fala popularmente, a abelha Europa, né? A Europa. Perfeito. Que na verdade é uma abelha africanizada. Ela é o que nós temos na natureza, assim, a não ser em algum criatório aí que tenha rainha importadas, né? Aham. Europeias, e elas são todas mestiças. Entendi. Tá? Fazer uma pergunta aqui, um pouco fora,
Existe algum mel que você falou assim, putz, já comi uma vez na vida, se todo mundo tivesse a oportunidade, deveria comer, experimentar esse mel aqui? Tem algum específico assim? Olha, no meu, No seu paladar. Aham. o mel de açapeixe, é um nome o nome popular de uma planta. É Vernonia poliantes. É uma delas. Depois tem uma outra que eu não me lembro, é Vernonia alguma coisa. Aham. Então, açapeixe, ele tem um mel, é um gosto muito diferente. Legal. Se fala muito no mel de laranjeira, que realmente é um mel bom, né? Um mel gostoso. A gente leva as colmeias para a região da laranja para produzir o mel da florada de laranjeira. Predominância. Quando se fala florada, mel de tal florada, é sempre predominância, nunca é 100%, né? Aham. Então, quando ele tem um percentual dessa florada, então o gosto fica caracterizado. Então, para o meu paladar, o mel de açapeixe, ele é muito saboroso, quando ele está bem caracterizado. Porque às vezes ele pode ter, vamos dizer assim, um percentual de 60% de açapeixe, e entrou uma outra florada junto, que a abelha coletou junto, e às vezes, mesmo sendo predominante aquele mel naquele lote, às vezes o gosto não são tão caracterizado por causa do outro mel que ele entrou junto. Então, quando ele está num percentual, que eu não sei te dizer quanto, que ele está bem caracterizado, é bem gostoso, o mel do açapeixe. E quem tá assistindo e ficou interessado em adquirir os mels que o senhor produz? Então, os mel que a gente produz, a maioria são mel silvestre, mel eucalipto, a laranja, como eu já comentei, né, a gente tem que levar as abelhas para a região da laranja, né, para a produção, porque na nossa região, aqui no Vale do Paraíba, não tem laranjal em quantidade suficiente. Então, os laranjais que tem aí nas chácaras, assim, ele acaba misturando com Com outras. outros e acaba saindo o mel silvestre. Aham. E onde que a gente encontra os véis que você produz? É fisicamente lá em... Em São Francisco Xavier, a gente participa de uma feira que chama Feira de São Chico, Legal. né, atrás da Igreja Matriz. Não é todos os dias ou não? Oi? Que dia que acontece a feira? Acontece normalmente aos sábados e domingos. Legal. Quando existe um feriado prolongado, às vezes a gente se estende, né, ou para uma segunda-feira ou para sexta, dependendo do feriado. Perfeito. Então, se você tiver interesse nos méis aqui que ele produz, é só comparecer lá na Feira de São Francisco, sábados ou domingos, né? Você consegue, procura ele na feira lá que você vai conhecer. A gente provou aqui, é muito saboroso, realmente tem vários tipos, né? E a gente fica até surpreso, né? Porque mel, vários sabores, é engraçado isso, né? Cada região tem a predominância do seu mel, né? Então, por exemplo, aqui você não vai encontrar mel acho que é Imburana, que é um mel que tem na região do Nordeste. Então é da nossa região. Os nossos aqui a gente tem mel de angico, capixingui, Legal. mas às vezes não dá predominância desse mel. Então o açapeixe, por exemplo, às vezes mistura com outra florada, né? Entendi. Aí a gente também pode entregar em São José, Aham. quando a gente está aqui toda semana, né? Perfeito. Tá. Então é isso, né? Isso aí. Bom, Eu muito agradeço obrigado. também, eu também agradeço. A gente também se agradece aí pela presença, por ter topado contar aqui a sua história, contar um pouco de como é o seu processo. Então, se você gostou desse programa, esse foi mais um episódio de Gente que Faz Acontecer. Se você nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos. A gente se vê no próximo episódio. Valeu.